Estamos aqui felizes aqui com Paulo e Adriana, a Bíblia aberta em 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. Nós vamos continuar da onde nós estávamos falando a semana retrasada. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está neles, que pertence ao mundo. Eles falam de coisas do mundo e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quem está com o Espírito da verdade nos escuta. Quem está com o Espírito do erro não vai, não concorda, discute e contradiz. É o Espírito. Mas e na continuação a gente não consegue convencer? Consegue, com certeza. Alguns, Paulo. Porque existe o livre-arbítrio onde as pessoas só continuam dizendo a mesma coisa por décadas. Quem é ignorante, quem é humilde, muda de ideia. Então, por que Deus deixou nós aqui, Paulo? Porque Paulo dizia assim: eu fiz de tudo, de todas as maneiras, para de alguma maneira ganhar alguns. Então você semeia um monte e algumas sementes germinam, outra não. Agora veja bem, se a Adriana não tivesse como o mundo ser salvo, você recebia Jesus, já ia para o paraíso e ficava aqui sofrendo nesse mundo. Deus nos deixou aqui nessa terra porque existe a possibilidade de você falar com 1000 pessoas e dessas 1000, 2 ou 3 aceitarem. Então por essas 2 ou 3 nós estamos aqui sofrendo nessa terra. Porque algumas são verdadeiramente aceitarem, porque tem umas que diz que aceita, que vive, que curte, que Sim. É o estilo de vida dela, mas não tem nada a ver com Deus, né? Esse chama-se humor, né, que Deus vai vomitar, porque na verdade ou é ou não é, né? A questão toda é o seguinte: ninguém começa acertando tudo, não tem a ver com o desempenho, porque nós temos que aprender aonde que entra o nosso desempenho, onde é que entra a fé. Essas coisas têm que ficar muito claras, porque muitas pessoas pensam que crer em Cristo é fazer tudo que a Bíblia diz. Não. Ninguém consegue. Só Jesus conseguiu. Crer em Cristo não é você parar de pecar, você se esforçar, você mudar e você fazer tudo que está escrito lá. O pastor falar na igreja, robozinho. Não. Isso não é crer em Cristo. Existe um começo de um processo. O começo do processo, crer em Cristo, é crer que Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue, e quando você crê, o Espírito dele entra em você e começa a te ajudar. E aos poucos você vai mudando. Quem olha para você fala assim: a Adriana foi para a igreja, mas mudou bem pouco. Não é pela mudança que eu vejo a sua fé. A sua fé não tem a ver com a mudança. A mudança é um efeito gradativo da fé. Quem olha para você pode ver o seu desempenho. Quem olha para você pode ver o que você erra e acerta, mas eu estou olhando o teu coração. Se você crê ou não crê, você é salvo por essa fé, pela graça através da fé. Então, o desempenho do ladrão da cruz lá não tinha mudado. Ele era ladrão, de repente ele creu em Cristo, o Senhor o salvou. Se ele descesse da cruz, ele ia passar por um processo onde ele iria largar o roubo, ele ia se batizar nas águas, todo um processo e tal. Mas no momento que ele creu, ele foi salvo. Então nós temos que entender essa questão da salvação e do desempenho, porque senão nós começaremos a ver que a nossa salvação ela é evidenciada pela mudança no desempenho. Mudou bastante o desempenho, então ele está salvo. Não, às vezes a pessoa mudou bastante, mas ela não crê, ela está se esforçando, se culpando. Isso não é fé. Então a salvação não tem a ver com o desempenho. A salvação é um presente de Deus através da fé. O que é a fé? Eu olho para a minha vida, sei que não posso me salvar, sei que sou falho e imperfeito. Eu olho para a obediência de Cristo e digo: Cristo, eu preciso da tua obediência, aquela que o Senhor fez na cruz. Só o teu sangue pode me salvar, porque eu falho, eu erro, me perdoa. Então nós somos salvos pela obediência de Cristo. Quando você pensa assim, Deus começa a mudar você aos poucos. Mas se de repente você parte, a pessoa recebe Jesus, uma semana depois ela parte. Sabe o quanto que ela mudou, Adriana? Bem pouco. Bem pouco ela mudou. Mas ela foi salva porque ela creu. Ela recebeu o presente da salvação porque ela creu, não porque ela mudou. Mas isso é um... É revolucionário. Tem que... Mas o desempenho dela não mudou porque não teve tempo para mudar, né? Sim. Mas não mudaria. Infalivelmente. E como que muda? Mas vamos lá, Paulo, o que você ia falar?
falo assim, ó, a pessoa diz, não, então eu vou continuar no pecando, meu ritmo. Depois chego lá e me arrependo na última hora. Só que eu penso assim, esse arrependimento que um ladrão teve, o outro não teve, né? Sim, não teve. Então não é achar que na última hora eu vou me arrepender, de que Deus me arrependi e tal. Ele está sabendo o que está acontecendo dentro de mim, né? Isso que você está falando é tudo correto. Então tem que realmente, a pessoa tem que ter fé e seguir a vida, né? Quando essa fé ela é verdadeira, como você falou, Paulo, o espírito de obediência entre mim e você, e ele começa a mudar a nossa maneira de pensar, de falar, de sentir, de agir. Mas primeiro ele muda uma coisa mais importante, Adriana. Mais importante que o seu desempenho. Por exemplo, você tem um ramo espinhento. Esse ramo espinhento é o seguinte: você quer entrar no céu, você tem que parar de produzir espinhos e a partir de agora produzir maçãs. O ramo fala, vou tentar. Impossível. Eu vou me esforçar. E aí ele faz o esforço e pim, saiu mais o espinho. Ah, eu não queria, mas saiu mais. É a natureza dele. É isso. Não é o querer, ele até não quer mais. Ele não quer, mas a natureza dele é espinhosa. O que Jesus Cristo fez é diferente. Ele começou mudando a natureza. O que ele fez? Ele pegou um ramo, está em João 15, versículo 2. Ele pegou um ramo de espinheiro, enxertou nele mesmo, na oliveira, passou a sua seiva, e quando a seiva passou, aquele ramo se transformou num ramo de oliveira. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que tudo se fez novo. Então, quando você chega na igreja, ouve o evangelho e levanta a mão e diz, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu quero Ele. Aquela pessoa que existia até ali, não sei que a pessoa tivesse 25 anos, aquela pessoa deixa de existir, ela desaparece, ela morre, ela some. Você nasce de novo, do zero. Você não tem passado, você não tem pecado, você não tem mais nada espiritualmente computado no céu, é tudo apagado. A partir dali, você nasce de novo, uma nova criatura. Deus coloca em você um novo espírito, puro, santo, igualzinho ao Senhor Jesus Cristo, no espírito. Começa a nascer. Começa tudo de novo. Agora, o que ele vai fazer, Paulo? Você recebe, foi o que a Adriana leu para nós, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então o que acontece? Aquele ramo agora, Paulo, ele não vai se esforçar para produzir maçãs ou amêndoas ou oliveira vai produzir ali azeitona. Ele não vai se esforçar, sabe por quê? Porque a natureza dele mudou e agora é natural, esse fruto vai aparecer porque a natureza dele mudou. Adriana, a natureza dele mudou. Agora, ele é um espinheiro que durante muito tempo ele só sabia dar espinho, Paulo. E de repente a natureza dele mudou, mas ele não sabe. E ele fica se culpando, eu não posso produzir espinhos, eu sou uma pessoa espinhenta. Na mente dele, na memória dele, tudo está ligado ao passado, o que ele errou, o que ele falhou, o que ele pensou, os traumas complexos, tudo aquele lixo que não existe mais, mas ainda está na mente. Porque o espírito mudou, mas a alma continua a mesma. Aí o que Deus vai fazer? Deus vai pegar a Bíblia e vai colocar essa pessoa no estudo bíblico. É o que diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. E vai mostrar para ela agora quem ela é. Essa nova pessoa que ela é. E quando ela crer, Paulo, que ela é, e ela começar a entender que ela pode, e ela começar a entender que agora Deus fez uma obra no coração dela, o desempenho dela vai mudar não pelo esforço, pela culpa. Vai ser natural. Vai ser um milagre. Um milagre. Começa a usar a seiva da oliveira. Exatamente. A seiva vai passando, Paulo, e a seiva vai produzindo fruto para ela. O ramo ele só recebe. A seiva vai produzindo. Não é mais o esforço, a culpa, não é a tentativa. Porque os religiosos estão tentando parar de pecar e se esforçando para obedecer. Mas nós não. Nós somos gerados de Deus com uma capacidade diferente. Só que a gente precisa saber isso. Quando você sabe que você é mais forte que o pecado, que aquilo que antes te tentava e dominava, que você era fraco, mas agora você é um novo ramo e você é forte, e você pode dizer não àqueles desejos que antes te dominavam. Quando você descobre isso, você começa a ver que você tem autoridade, que você tem força, que você tem poder. Aí aquilo que antes te vencia, agora se domina você. Aí Deus te deu o domínio da doença. Você passa por uma dor de cabeça,
E sempre você sujeitava, porque é da natureza caída do homem, a dor de cabeça, quem sabe se é a poluição, quem sabe se é algo que eu comi, que isso tem que suportar, ou eu tomo com um remedinho aí, então a gente começa a aceitar, porque isso é da natureza humana. Quando você entende que Jesus levou as enfermidades e que você é um novo espírito, que esse espírito é saudável e tem autoridade sobre as enfermidades, você vai dizer: corpo, me obedeça, dor, saia de mim, porque você me deve obediência. E quando você fala isso com fé, Paulo, que sabendo que você tem autoridade, o teu corpo vai te obedecer. Não só o seu, como o de todos. Porque Jesus diz: eu te dei autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, para falar línguas celestiais, e as pessoas que você colocar a mão ficarão cheias do Espírito Santo. Isso é o que você é agora. Você é agora. Mas primeiro você tem que ser informado, cair a ficha e entender. Isso demora um tempo, porque não sou não. Não sou não. Aí vem o nosso desempenho e fala: não é não. Errei de novo. Ou as memórias, ou a opinião das pessoas, ou circunstâncias, o visível, tudo isso dizendo: você não mudou não, você não mudou não, você não mudou não. Mas lá dentro você já é uma nova pessoa. O potencial está lá, a capacidade está lá. Quando você começar a crer, você vai ver que isso vai começar a acontecer. Vai ser uma coisa natural. Assim como um ramo para produzir oliveira é natural, porque a seiva passou e transformou ele num ramo de oliveira, assim você fazer as mesmas obras que Cristo faz vai ser uma coisa comum e natural. Por quê? Porque Deus te fez de novo. E essa nova pessoa que Deus fez é uma pessoa capaz. Uma pessoa capacitada. Você pode, porque Ele te fez, te tornou uma pessoa nova. Uma pessoa capaz. Só que o menino Mowgli viveu entre os lobos e ele pensava que era lobo e falava como lobo, andava como lobo. E quando leva ele para a cidade e mostra para ele que ele não é, ou mostra que o patinho feio não era feio, mas era um cisne maravilhoso. Sabe, todo esse feedback, todas essas memórias, esses traumas, é aí que o inimigo trabalha. Você não mudou não. Você ainda é escravo. Você ainda é fraco. Você ainda é burro. E a palavra de Deus vai trabalhando, Adriana e Paulo. Ela vai trabalhando. Para mostrar para mim e para você que agora você pode. Cria Filipenses 4,13. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. João 14,12, por favor. João 14,12. Concordo plenamente com isso aí. Bonito, né, Paulo? O presente que nós recebemos, né? O presente de ter um novo desempenho. Porque as religiões, elas cobram desempenho. Com terror, com culpa, com inferno, com, sabe, cobrança de comportamento. O Evangelho vem e diz assim: eu te tornei, apenas seja. Isso. Apenas Você vai, a palavra falam isso, e é ela na íntegra, né? Você está infernizado. Exato. Está infernizado. Isso mesmo. Dá coisa, briga. Exato. Não resolve nada. A culpa e o esforço não resolve nada. Não. Não resolve. É a fé que resolve. Então vai endeusado, então. Exatamente. Né? Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Já a religião, ela cria laços na pessoa. Que diz João 14,12 para nós, Adriana? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que essas, pois eu vou para o meu Pai. A palavra é verdade. A palavra é verdade. Fidedigno. Se nós podemos fazer o que ele fez, ler os evangelhos o que ele fez, é só você ler. E tudo o que ele fez, você pode fazer, porque você é uma nova criatura. Porque agora Deus te fez capaz. Porque a unção que está na sua voz é a mesma que estava na voz do Senhor Jesus Cristo. Autoridade. Só que quem tem autoridade e não sabe que tem autoridade, aqueles professores que têm autoridade, mas não sabem que tem autoridade, os alunos até batem neles, né? Então uma coisa é ter autoridade, outra coisa é perceber e exercer a autoridade, né, Paulo? Falar com autoridade, porque tem gente que não fala com autoridade. Ele fala assim: dor, se não for muito incômodo, uma hora dessa você pode sair do meu corpo, sabe? Ou fica: será que é a vontade de Deus que eu tenho essa dor? Acho que Deus está me tratando com essa Será que eu faço isso ou não faço? Será que nem o Moisés perguntou para o faraó: quando você quer que eu remova essas pragas? Aí o faraó falou: amanhã cedo. Ai, que burro, dá 0 para ele. É agora. Então veja. Você acordar cedo. Então, a questão toda é:
Nós fomos ungidos, capacitados, temos uma condição. E quando nós acreditamos nisso, Paulo, e falamos baseado naquilo que a Bíblia diz, nós começaremos a ver efeito. E nós ficamos maravilhados. Meu Deus, esse tempo todo, o poder e a autoridade estavam em mim, eu não sabia. Eu pensei que essa autoridade é para uns predestinados, um da classe A, certos presbíteros, certos pastores alienígenas, mas eu não sabia que era para todos. Que diz Marcos 16. E quando você consegue crer, Adriana, e aí você começa a falar com fé, tudo começa a obedecer. E aí você fica maravilhado. Meu Deus do céu. Acho que daí entra a paz, né? Isso, Paulo. Entra a paz. A fé, quando você começa a praticar ela e começa a ver efeito, você começa a ficar motivado e aí ela se multiplica. Porque uma fé que você usa e não tem resultado, você desanima. Mas uma fé que você coloca em ação e começa a ver resultado, você fala, meu Deus, não é que Deus está na minha vida mesmo? Não é que Deus... Aí você começa a ficar mais fesudo, né? Marcos 16, 15. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O 16. Aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios, pelo poder do nome e falar, pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Aos que creem, não diz aos pastores. Não diz aos pastores. Não diz uma classe. Não separa ninguém. Todo. Crê? Crê. Então é você. Os que creem em meu nome expulsarão demônios, falarão línguas celestiais. Eu não consigo, eu acho que eu nunca vou conseguir, eu não mereço. Eu sou tão impuro, eu sou tão indigno, eu sou tão miserável. Bem capaz mesmo. Não vai conseguir. A pessoa está se sentindo indigna. Quando a Bíblia diz, os que creem falarão linguagens celestiais. Isso é um presente. É um presente que se dá. Por exemplo, você nasce numa família, você herda. E a herança tem a ver com o nascimento na família. Porque nós recebemos o Senhor Jesus, nós nascemos na família de Deus. E da família de Deus nós herdamos o direito de falar línguas celestiais de presente. O direito de curar enfermos e expulsar demônios de presente. O direito de prosperar e sarar de presente. Isso é herança de família. Isso foi concedido por Jesus quando ele morreu e citou. Isso faz parte da nossa herança. Olha o que diz lá em João 8. Romanos 8. Romanos 8. 31, 32. Romanos 8, 32. Que diz lá? Romanos 8, 32. Você crê, Adriana e Paulo, que vocês são essas pessoas que a Bíblia diz que vocês são? Amém. E que vocês podem isso? Eu creio. Amém. 8, 32. Eu ainda não tenho toda essa convicção. Essa convicção de 100%, mas já está crescendo não. Dia a dia, Paulo. É um processo. Eu fiz um teste. Ontem à noite começaram a fazer barulho em cima. Sim. Estão incomodando, e eu bato aqui por debaixo para cima, porque eles dizem que não são eles. E daí deitei e começou no meu ouvido um zunido. E depois, será que agora vai pintar um zunido para me incomodar para dormir? Eu falei, não, vou pedir para Deus para tirar esse zunido. Vou ver se eu tenho fé ou não. Mas eu vou tirar esse zunido do ouvido. Daí falei, parei. Vai dar certo. Pensei, vai dar certo. Depois eu pedi para Deus e vai sair esse zunido. E ia para cá, veio lá, mas daí eu pensei, na hora dele, né? Uhum. Não é eu que escolho, né? Eu vou falar sobre isso que você falou, é muito importante. Mas que funcionou. Só que isso que você está falando, você faz uma bolinha, puxa uma perninha. Essa é a letra A. Lembra que nós estávamos lá caminho suave lá? Faz uma bolinha, puxa uma perninha. Tudo tem um começo. Lembre-se que estava na igreja ontem quando eu preguei, Paulo. Que os discípulos disseram no barco: Jesusinho, Cristinho, se o Senhor me ama, o Senhor pode me ajudar nessa situação? Eles, nessa fé que eu te dei, você não vai me pedir nada. Você vai mandar esse zumbido, porque você tem autoridade sobre ele. Eu estou na tua vida, estou na tua voz. Você põe a mão agora nesse zumbido, em nome de Jesus. Sai. Não é dizer, Jesus Cristinho, desce aqui e faz esse zumbido.
Isso é um, entendeu? Jesus dá um upgrade na nossa fé. Funcionou. Mas Deus tem mais para Paulo. Porque não precisa pedir para Jesus, porque Jesus já deu. Mas é que cada pessoa tem uma forma. Esse é o começo, Adriana, da fé. Só que Paulo Daqui pode a pouco crescer. eu vou ter a fé de mandar. Porque é o que a Bíblia Em nome fala. de Jesus, sai essa porcaria. E Jesus vai confirmar. Sabe por quê, Paulo? Porque ele jurou e prometeu. E quando foi... Lembra que eu contei da máquina de lavar da minha mãe? Ela estava cheia de roupa, minha mãe estava precisando, com roupas de criança. Eu cheguei lá com óleo, Senhor, o senhor sabe que essa máquina precisa funcionar. Minha mãe está precisando e está estragado, e está aquele óleo lá, Senhor, ajuda, Pai. Meu Deus, faz essa máquina funcionar. Tlec, tlec, tlec. Ai, não funcionou. Fui lá pro quarto, Senhor, por que não funcionou? Ele falou assim, eu não mandei você falar comigo, eu mandei você falar com o mal que está lá para sair, eu não te dei autoridade. Eu falei, mesmo, Senhor, comigo está tudo bem, nós somos uma boa aqui, tá? Fala lá. Chega lá, em nome de Jesus, sai do atrapalho. Aí eu entendi que há momentos que Moisés fala com Deus e há momentos que Moisés fala com o mar. Jesus falava com a febre, Jesus falava com as ondas, Jesus falava com o mal. Então tem momentos que você fala com Deus, mas há momentos que Deus diz assim, você vai falar por mim, você não vai falar comigo porque eu estou em você, estou aqui, ó, na tua boca e na tua inspiração. Você vai falar e eu vou confirmar, porque nessa nova dispensação você não pede e Deus faz, Ele já fez, agora você fala e Ele confirma. É diferente, isso é muito importante. Vamos ver o que a Adriana vai ler para nós lá, Romanos 8:32. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Sim, com Cristo foi dado tudo. Então, quando Ele nos deu Cristo, Cristo está em nós. Cristo é sabedoria, então a sabedoria está em nós. Cristo é amor, então o amor de Deus está em nós. Cristo é poder, então o poder de Deus está em nós. Porque se Cristo está em nós, tudo que Cristo é está em nós. E se está em nós, como é que isso sai de nós? Como é que a palavra que é Cristo sai de nós? Pensando? Não. Pedindo em pensamento? Como é que a palavra sai de nós e vai até a situação? Vê lá em Romanos 10, 9 e 10. Como é que a palavra sai de nós, Adriana, e vai até aquela situação? Só tem um jeito da palavra sair de nós. Falando. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Lê para mim Marcos 11, 23 e 24, por favor. Então, a Bíblia diz que a espada do Espírito é uma arma de ataque. Jesus chama da palavra de Deus, né? E a espada está na sua boca. Como é que ele venceu o diabo? Ele diz, está escrito. Ele não falou assim, o pastor Carlinhos falou. Não, ele não falou assim. Ó, de acordo com o estudo lá da Gerados, não. Está escrito. Você tem que conhecer a palavra e dizer o que está escrito. Não é dizer, mas é na minha opinião. O diabo não saiu. Jesus falou, está escrito, diabo. Então chega para a enfermidade. Isaías 53 diz, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Diabo, sai em nome de Jesus, te repreendo. É uma ordem. Veja lá em Marcos 11, 23 e 24. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levanta-se e joga-se ao mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isto será feito. Por isto eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedir alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Amém. Então, ali tem uma linkagem, Paulo. Ele diz, você disser e não duvidar no seu coração. Como é que essas dúvidas vão saindo? Aos poucos. Porque nós éramos duvidadores por natureza. Agora a palavra vai Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. Então a palavra vai repondo, vai levando a tua fé. Então vamos dizer que a tua fé, o teu coração fosse um depósito assim, de fé. Está aqui, bem baixinho. Você fala, mas tem pouquinho água nas turbinas para soltar a energia, tem que estar lotada a turbina, certo? Então você colocou um pouquinho de palavra aqui, tem um pouquinho de palavra, você fala, mas a turbina gira, não funcionou ainda. Mas não desista, não desanime, tá? Continue praticando. A água vai subindo, a água é a palavra. Chega um momento, a Bíblia diz que é o que transborda, Mateus 12, 34, o que está cheio o coração, do seu fala bom. Quando você não duvidar mais, tiver tanta palavra, tanta palavra, tanta palavra, você vai falar e você não vai duvidar. Porque não adianta você falar e dizer, eu sei que não ia dar certo mesmo. Entende? Então, a fé não basta falar. É preciso ter vida com Deus para não duvidar. Certo? Isso é um processo, como o Paulo falou. Não é a gente pular fase e querer flutuar no ar. Voar, eu tenho fé, vou pular. Aqui não é assim. Tem níveis de fé. O que diz em Romanos 14, 23?
Então são níveis, Paulo, que Deus está nos conduzindo. A gente vai nos pouquinho. Não tem fé para curar um câncer, mas tem fé para orar para uma unha encravada para de doer. Tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Romanos 14. 23. É. Mas quem tem dúvidas a respeito do que como é condenado por Deus, quando come. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus. Sim. Quando come. Pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. Então. Mas eu vou te falar. Tá vendo? Então a fé está crescendo, Paulo. Chega um momento que você tem fé para aquilo. Vamos dar um exemplo. Primeiro o nível da fé. Aí eu me arrependo. Eu tenho que parar com isso. Aí eu tenho que largar isso. Isso não presta. É o começo. Infância da fé. Uau. Leitinho. Aí você, Senhor, tira isso da minha vida. Eu não quero mais isso na minha vida, não. Eu tenho que parar com isso. Você viu, isso aqui me faz mal. Eu não quero, não. Já começou a pedir para Deus. Antigamente ele nem se importava, fazia e nem dava bola. Fazia e ainda dizia, tá aí, eu faço mesmo. Quero ver quem é que eu faço mesmo. Aí chega um momento que Deus entra na nossa vida. Senhor, eu não quero mais isso, mas eu não consigo. Quando vê, eu faço de novo. Romanos 7, Paulo diz, o que eu não quero fazer, quando vê, eu faço. Aí você começa a orar, Adriano, a infância da fé. Senhor, eu não quero mais isso, me ajuda. Aí Deus vai mudando o teu coração. E vai colocando mais intensidade. Você começa a pedir assim, sabe, só de desencargo de consciência. Ah, Senhor, se eu quiser, tira isso da minha vida. Tudo é um começo. Se eu quiser uma hora dessa, tira isso da minha vida. Começa bem assim. Depois você começa, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, não. Senhor, isso vai ter que sair da minha vida, isso está me incomodando. Isso não tem. Eu não quero isso. E vai aumentando. E chega uma hora que você diz, basta, em nome de Jesus, sai da minha vida. Aquele se sujeita a você. Isso é um processo. E não adianta querer o que não é de fé é pecado. O homem foi lá na igreja, o pastor estava orando, todo mundo estava sendo curado de câncer. Ele pegou e falou assim, se Deus está curando, vou pegar todos os meus remédios de dor que eu estou sentindo câncer, passando pelo câncer, vou jogar fora. Jogou na patente e puxou a descarga. No outro dia começou a sentir dor. Foi lá, falou, pastor, eu joguei todo o meu remédio fora e continuo com dor. Aí o pastor falou assim, Deus não tem que te curar porque você jogou o remédio fora. Deus vai te curar se você tem fé. Tudo que não é de fé é pecado. Não é você ficar tentando comprar Deus porque você jogou o remédio fora. Não é pulando fase. Não é fazendo voto, jogou joelhar no milho lá na 15, lá, Senhor, eu quero. Não é isso. É a fé. Quando chega no momento, você consegue largar aquele pecado. Mas no começo não é assim, não. No começo você confessa e às vezes falha. Mas se você continuar, vai chegar uma hora que você ter nojo. Você não vai conseguir fazer mais. Você não vai querer mais. Porque Deus primeiro liberta o querer. Paulo, você começa assim, Senhor, tira isso da minha vida. Bem suave. Mas não quero muito que saia, não. Só falei porque tem que falar. Entendeu? Só por desencargo da consciência. Mas Deus vai mudando. Chega uma hora em que a gente quer mesmo. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscar todo o coração. Chega um momento que você fala, isso vai sair da minha vida com raiva, com ira, com ódio daquilo. Aí naquele momento Deus libera. Aí, Paulo, você sente nojo daquilo. Isso é um processo. Às vezes isso pode acontecer em um dia, uma semana, um mês, é de pessoa para pessoa. Mas se você começar a bombardear aquela área, dizer, por exemplo, eu não quero ser depressivo, eu não quero ser fofoqueiro, eu não quero ser uma pessoa triste, eu não quero ser uma pessoa preocupada, e começar a bombardear aquela área e orar, daqui a pouco Deus vai trabalhando e ser liberto daquela área. A área que geralmente nós não somos libertos é a área que nós deixamos e não oramos, deixamos e não oramos, deixamos e não pedimos. A Bíblia diz, vocês não têm porque não pedem. Então na área que você disser, essa área eu vou sarar, eu vou melhorar, e você se tornar inconformado, Deus faz. Veja o que diz em Filipenses 2, 12 e 13, para eu, o Paulo e a Adriana falar alguma coisa e nós orarmos aqui em cima dessa palavra maravilhosa. Filipenses 2, 12 e 13. Então Deus muda primeiro, Adriana, não é o comportamento. Não adianta, Paulo, eu parar uma coisa que eu gosto com tristeza. Eu paro porque a minha religião não permite, eu paro porque eu tenho que... Mas lá no fundo, sabe? Por exemplo, eu assistia filme de terror, né? Não posso... Aí o filme tá passando lá, eu não posso olhar. É o que tá passando, Mas, sabe? Eu largo o Palmeiras e o Corinthians porque Deus não gosta de competição. Mas aí eu fico assim, quanto será que tá? Quanto que deu? Tu não, Rojão, será que foi meu time? Não adianta. Você não foi liberto. Não é tipo tudo que eu fiz. Não adianta parar. Deus muda primeiro o querer, para que você não queira aquilo. Aí quando você parar, é com alegria que você para.
Não é por obrigação, porque a religião proíbe, porque o pastor não gosta, porque tem um monte de gente que tá ali, sabe, tudo amarrado. Coloca aquele vestidão, Adriana. Não posso, minha religião não permite, não posso. Sabe? Mas lá no fundo gosta daquilo, mas não pode, a religião não permite. Isso não é libertação. Isso não é escravidão, Paulo. Isso é inferno. Isso é inferno. Agora, o gostoso é quando Deus nos liberta. Não é viver embaixo da graça de Deus, porque a graça de Deus você está limpo, você está sem culpa nenhuma. Isso é horrível, e muitos pastores fazem isso. O terror, você não para com isso, é inferno. Você não para com isso. Como é que... Não sei, para, eu também estou tentando, não estou conseguindo, mas você tenta aí. É uma doideira, é um hospício, é um sanatório. É um sanatório. Agora, quando Deus opera, Adriana, ele faz tão bem feito, que o Humberto falou, eu não larguei o futebol. Porque o Humberto era assim, ó, antes do jogo ele ficava 1 hora assistindo no rádio para ver como é que ia ser, a preliminar e tal. Aí depois ele ia pro jogo, assistia, lá tinha a cadeira cativa, daí vinha todo comentário. Jogo. E quando acabava, ele voltava com o rádio ligado até em casa para ver os comentários. Então era antes de... Ele falou assim, Carlos, eu não larguei o futebol. Eu comecei a ouvir a palavra e quando veio aquilo saiu de mim. Eu não tenho mais prazer nisso, eu não quero mais isso. Não foi algo que foi me cobrado, imposto, obrigatório. Foi algo que simplesmente quando veio. Natural. Isso que é bonito, Adriana, é a graça. Gerados pela graça, não pela culpa, pela cobrança de comportamento. Colocar um fiscal ali na casa do Paulo, vamos fiscalizar o Paulo, vamos ver se o Paulo está sendo bom, vamos analisar aqui igual o Paulo. Não é assim que funciona o Evangelho. Jesus jamais fez isso. Não andai angustiado. Angustiado, ansioso. Queria Filipenses 2, 12 e 13 para nós orarmos. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. 13, né? Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Amém? Então Deus vai mudando dentro para fora. Muda o querer, muda o pensar. Quando vê, você está agindo diferente. Agora, se começar pelo agir, eu tenho que parar. Eu sou crente, eu não posso fazer isso. Façam tudo sem queixas nem discussões. Sim. Oh, maravilha, coisa linda, né? Obedeça. Que coisa, né, Adriana? Essa palavra vem do céu para nós. Fala uma coisa, Adriana, junto com o seu filhotinho aí, seu filhinho. E depois o Paulo vai falar também. Que maravilha essa palavra, né? Que nós possamos ser gerados pela graça, né? É o que eu sempre oro, pastor, e peço que eu possa, né? Porque eu acho que a salvação é individual, né? Eu peço para que Deus abençoe eu e minha casa. Mas a salvação, eu não posso orar pelo Paulo, mas eu oro para que Deus possa tocar o coração dele, que possa tocar o meu. E sim, muitas vezes você se pega em algumas situações ou em alguns lugares com algumas pessoas e você fala, Deus, muito obrigada por meu pensamento estar limpo. Nessa área, nessa situação. Você já vê mudança na minha mente, porque eu não era assim quando nós começamos esse estudo. Eu estava totalmente, minha cabeça atrapalhada. E hoje eu me vejo em algumas situações com algumas outras pessoas e eu penso, Deus, muito obrigada. Esses progressos nos incentivam, está dando resultado. Muito, muito. Então eu sinto falta. Essa semana que a gente ficou longe, eu senti falta. Eu queria estar aqui podendo, né? Eu estava ruim, não podia, mas você quer estar podendo estudar porque você sabe que Deus está no controle da sua vida. E isso aqui nos aproxima cada vez mais de Deus. Muito. Porque Deus está vendo o nosso interesse por Ele. E a gente quer aprender e a gente quer se completar, né? Porque por mais que a gente vá na igreja, a gente tem que estar unidos, mas é diferente, pastor. É diferente. Lá a gente não conversa assim, dessa forma, lá a gente não tem essa intimidade, lá a gente... Então eu gosto muito também desse agir aqui. Paulo, querido, fiquei feliz da tua vitória. Você orou do teu jeitinho lá e funcionou. E tem mais resultado, né? Mas funcionou e não demorou, não deu 10 minutos. Sim. Mas eu vi que Deus tem o momento dele, né? Sim, tem. Pode pedir, mas não é que você peça e... Não vai mandar em Deus, né? Não vai mandar em Deus, né? Então eu pedi, não falei em nome de Jesus, nada, porque ainda estou caminhando. Sim. Mas várias coisas da minha vida estou caminhando e do meu jeito. Sim. Deus, me ajuda nisso aí e tal, agora me ajuda nisso e tal, porque eu sozinho não estou dominando e tal. E assim eu estou levando, e eu tô indo para frente. Que bom, Paulo. Às vezes dá umas caídas e tal, mas todos nós, Paulo, mas o que eu notei em mim, a paz,
para coisas que me tiravam do sério, fácil, não tá me tirando. Tá. Não vai tirar nunca mais. Não, tá. Senhor Então, pro lado bom. Amém. A paz, eu sempre oro e falo, Deus, que o Senhor conceda nesse lar, em qualquer oração, tanto de alimentos, de qualquer coisa, o Senhor conceda nesse lar a paz que excede todo entendimento, né? Toda a minha oração tinha essa frase, porque eu acho que quando você está em paz, você consegue resolver qualquer situação. E hoje a gente pode, tem problemas? Claro que tem, mas você vê que você está em paz, que Deus está com você. E com paz, com força, com fé, você supera isso mais fácil, né? Porque antigamente te estraga o sistema nervoso. Não dorme, não se alimenta, tudo dá errado. Mas quando você está com paz, você enfrenta diferente. E essa forma como você enfrenta dá resultado, com fé. Amém? Amém. Pai, obrigado por esse estudo, obrigado pela vida de Adriano do Paulo, continua dando saúde, paz, alegria, amor e cada vez mais fome e sede da tua presença, da tua palavra, não por força, não por violência, como nós estudamos aqui, não por culpa, não pela tentativa humana, mas pelo milagre da graça, Pai. Obrigado pela vida do Humberto, Pai, que é um exemplo para nós também, a Ellen, as crianças, porque através dele nós aprendemos, Pai, que não foi ele que parou, mas foi o Senhor que fez um milagre. E continua fazendo, Pai, na vida da Adriana, do Paulo e dos irmãos que estão ouvindo essa mensagem agora aí pela internet também, Pai, sabendo que o Senhor tem começado em nós uma boa obra e é fiel para concluir. E nós estamos indo de glória em glória, de fé em fé, e cada dia estamos mais fortes no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Valeu.